Vamos lá repetir isto. A mãe faz mundos. E se uma revelação do Pai é a compreensão da eternidade e da saída do tempo, se a compreensão do Filho é a compreensão de que todas as relações têm que desaguar no ímã cósmico, num amor oceânico sem fim, eu tenho a certeza disto, isto para mim é tão sólido como o granito, a revelação da mãe é um mundo em glória. Eu não sei se são montanhas transparentes, se são cisnes de neon, se são bambis que falam inglês, se são pássaros multicoloridos, sei que são mundos, não são abstrações. E a ordem de Melquisedeque liga-nos desde esses mundos, desde essa doutrina do amor, desde essa dádiva da vida, pela vida, para a vida, liga-nos e atravessa as grandes tradições do mundo. Há 12 ramificações da ordem de Melquisedeque neste planeta. Em torno de cada uma destas ramificações, é como se uma dessas entidades, um desses Melquisedeque, chegasse à montanha mais alta de um continente e eu disse, é como? E firmasse aí um pilar de luz. Não, isto parece bastante masculino. E firmasse aí um pilar de luz. Em torno desse pilar de luz há uma irrupção da sequência normal da evolução dos éteres. Há uma ruptura da sequência normal de evolução dos éteres, sentem? E os éteres passam de um estado vibracional para um estado muito mais alto. Assim, em 50 km². E aquela curva qualitativa do éter, porque o éter são geometrias, e nós vamos falar sobre isso no ciclo Luxor. Essa curva, essa aceleração do éter em 50 km² gera aquilo a que todos nós chamamos a power spot, um centro de poder geográfico. Em torno desse centro de poder geográfico começam a ser depositados as linguagens, que são tudo, meus irmãos. São as letras, são os números, são as cores, são as geometrias, são as narrativas, são os mitos, são os poemas que vêm do céu, são os poemas que vêm do infinito, são as delicadas filigranas do futuro entendimento. E quando esse corpo gnóstico está formado em torno do pilar de luz, um pastor, um nómada, uma menina que andava a passear as ovelhas, uma anciã, um jovem em busca de aventuras, ao entrar dentro do campo de influência daqueles 50 km² ou 25 ou 30 km², é apanhado por uma organização oculta do futuro e eternidade. Eu sei que há pessoas aqui que já tiveram essa experiência. De entrarem numa campânula onde há uma enorme aceleração do tempo. E há uma inversão magnética, como se o peso do teu corpo tu ficas 2 vezes mais leve. E quando eles são apanhados por essa aceleração vibracional, o seu entendimento, a sua mente, o seu córtex, a sua rede neural e os seus corpos superiores são impregnados com uma gnose. Claro, todas as gnoses vão desaguar na ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque guarda o conhecimento exato que se distribui por gnoses regionais. Nada de novo, existe um centro primordial e várias representações do centro primordial em todos os continentes. Esta não é uma ideia nova. E no momento em que essa gnose é captada, ela cristaliza. E os livros sagrados
são cristalizações de uma gnose particular ligada à grande ordem vertical de Melquisedeque. Então, só depois desta gnose ter acontecido, só depois desta mutação na consciência de um pastor, de um vendedor de tecidos, de 5... Eu não sei, até podem ser 5 salteadores, espero que não. De 2 reis, de um rei, de uma lavadeira. Só depois desta gnose ter acontecido é que os materiais começam a ser atraídos para a construção de uma civilização. Culturas já existiam. Agora, o otimismo, a febre, a aceleração de todos os fenómenos sociais, a aceleração de todos os fenómenos técnicos, na direção da construção de um edifício, primeiro invisível, como nós vimos, e depois progressivamente, primeiro invisível, gnose, depois progressivamente se aproximando do como fazer, chamando os que sabem fazer. E quando menos esperas, foi erguido um zigurate, foi erguido um templo, e, portanto, as teocracias são a cristalização de um vetor Melquisedeque que atravessa o horizonte. Não sei se isto nos ajuda aqui. E o Bhagavad Gita é a transpiração dessa ordem. Claro que a ordem não se chama... Reparem, Sutra Dharma Mandalam Sutra Dharma Mandalam é o termo oriental para a ordem de Melquisedeque. E esta ordem tem muitos nomes em muitos sítios diferentes. Para mim é a ordem dos ardentes. Para os iluministas persas tinha a ver com o pássaro multicolorido. O pássaro que fazia a ligação entre a terra última, Urkália, e a terra temporal. Persa tem a ver com esse pássaro, que no fundo é o arcanjo Gabriel. Tenta sentir esta sequência. Civilizações são vasos de ascensão, em que juntos aprendemos a fazer ligações cada vez mais eficientes. Existe uma relação entre eficiência cósmica e bem. Por isso é que se pode falar numa ciência da luz. Porque existe uma relação entre eficiência cósmica, elegância, ligação entre 2 pontos com o mínimo de ruído e bem. O amor não é só ágape, o amor não é só eros, o amor não é só filiae, o amor não é só aproximação entre os corações. O amor tem uma coisa estranha. Ele poupa energia porque cria arcos elegantes entre os pontos a ligar. Ele é um simplificador. E então vocês têm as civilizações, mas para se formarem como civilização, têm de ser atravessadas pela ordem de Melquisedeque. Senão, são apenas construções humanas e não têm a cola, a coerência que as faz resistir aos impactos de grandes acidentes cósmicos, sejam naturais, sejam psicológicos, sejam inimigos, sejam forças negativas ou forças caóticas. E na Pérsia, o enviado celeste que vem fazer a ligação entre os homens e o mundo da Terra Última, o mundo de Urkália, é este pássaro, Simorg, que nós vamos aprofundar, porque é a metáfora persa para Gabriel. Este pássaro, ele no mesmo dia viaja da Terra Última à Terra Perfeita, em glória, atravessa um átrio misterioso e aparece do lado de cá perante os profetas. E os profetas e os anjos são todas aquelas outras aves que vocês veem à volta dele. Veem que ele não está sozinho. Este pássaro representa ao mesmo tempo a dádiva
dos mundos em glória aos mundos evolutivos, representa o chamamento no coração, para o coração abrir as suas asas, representa a viagem possível entre o lado de lá, eterno, futuro eternidade, não é bem eternidade, futuro eternidade, e o lado de cá, nosso passado presente. E portanto, uma civilização é este vaso que tem este eixo. O eixo é o eixo da Ordem de Melquisedeque, podemos lhe dar muitos outros nomes, e a Ordem de Melquisedeque divide-se em 12 grandes ordens no mundo, que por sua vez têm mais subdivisões, e essas ordens, quando atravessam o horizonte, alteram, aceleram os éteres, porque é no éter que está a informação que vai ensinar a natureza, os devas, os elementais e os seres humanos a fazer as tais melhores ligações. Vejam, eu estou a tentar simplificar tudo. O grande amor chega por uma ave celeste, atravessa do véu da eternidade para o tempo e instala uma distorção vibratória, no sentido positivo, que nos ensina a fazer melhores ligações. E depois desta gnose cristalizar, ela começa a descer como orvalho, é bastante batismal, ela começa a descer como orvalho sobre as consciências humanas que podem responder àquela nota vibracional. E a primeira coisa que acontece é a manifestação de uma fórmula. Essa fórmula podem ser os Vedas. Essa fórmula pode ser o Popol Vuh. Essa fórmula pode ser a tradição celta ou escandinava. O que nós vamos fazer é tentar compreender como a ordem de Melquisedeque transformou a mente do Logos, dentro do qual o planeta existe, em 21 lâminas, 21 estações da consciência, que atualmente as pessoas associam ao tarot, mas na verdade são as 21 categorias, 7 para a evolução da consciência, 7 para a evolução da personalidade e 7 para a evolução da alma. E o que nós vamos fazer é revisitar esta cristalização da gnose cósmica. Digo cósmica porque nenhuma gnose nasce na Terra. Mas depois a Terra também não nasceu na Terra, portanto é tudo cósmico. A cristalização da gnose em 21 tabuinhas, ou seja, como é que a ordem fundou o Egito? Eu não sei, mas sei que foi através de pontuar o tecido espaço-temporal. Acompanhe-me aqui. Foi através de pontuar o tecido espaço-temporal com um poderoso pilar de luz, em que é dito: aqui nascerá uma escola de conhecimento. Aqui nascerá uma escola de sabedoria. É uma perfuração dos éteres que avançam e evoluem na sua sequência. Quem tem aprofundado comigo no Monarca Universal sabe que existem 4 níveis etéricos. 3 níveis físicos: físico, líquido, portanto sólido, líquido, gasoso, e depois primeiro éter, segundo éter, terceiro éter, 4 éter. O éter mais alto, o éter primordial, contém a informação da Terra última. O segundo, o éter refletor, contém a informação da Civitas Dei, das civilizações luminosas. E estes campos etéricos existem no espaço, são volumétricos, eles ocupam a informação por pontos. Eu sei, isto é super abstrato, não, mas estes campos estão aqui à nossa volta. Todo o trabalho de sétimo raio, todo o trabalho cerimonial é para abrir estes véus. Sabes? Para ires abrindo os véus
até que a luz da Shekinah seja evidente. Mas a Shekinah e matéria lúcida têm uma relação, obviamente. Virgem Maria, Shekinah e matéria lúcida têm uma relação, obviamente. E eu deixo aqui alguns de nós fazerem os pontos, porque não se pode dar tudo num dia, nem é essa a ideia. O que estes seres fizeram foi, ao chegar a esse ponto, fazem descer esse pilar de luz, que é a própria fundação de uma embaixada da Ordem de Melquisedeque, ligam as turbinas e num raio de não sei quantos quilómetros, as ligações etéricas que eram feitas pela natureza e pelo pensamento comum dos homens, e os éteres sempre recebem influências da natureza e do pensamento humano, mas também do pensamento da vibração das frequências déficas e do pensamento angélico. Esta vibração foi acelerada e o espaço passou de estar programado cubicamente para estar programado dodecaedricamente, icosaedricamente. Os 5 sólidos platónicos são 5 formas de programar o éter. E quando a Ordem de Melquisedeque chega, pega num mundo cúbico e acelera quase até à esfera. E a esfera é o fim do tempo. A esfera é aquilo que emana esse silêncio atômico total, onde as correntes que constroem a natureza e o espaço-tempo invertem e se transformam no paraíso da Terra Última. Portanto, se a ideia era ouvir uma história completamente crazy, aqui está ela. E o nosso coração tem esse inversor. O nosso coração é um inversor temporal. Porque o amor faz futuro. O ódio faz passado. Sentem? Porque um segundo pode estar colonizado pelo passado. Um segundo pode ser neutro, refletir o presente. Ou um segundo, uma unidade temporal, pode estar saturado de futuro. E a mim não me interessa todos os futuros, só me interessa o futuro que conduz à Terra Última. O futuro que conduz à imagem que o Divino tem do mundo. Eu acredito que essa imagem é tão ou mais real quanto o próprio mundo. E a forma de injetar esse futuro e eternidade no presente é o coração, é o amor, mas é o amor ardente. É o amor ardente que reprograma o éter à tua volta. É o amor ardente que acelera a passagem de programações etéricas do cubo até à esfera, passando pelo dodecaedro, icosaedro, octaedro, o que tu quiseres. É o amor ardente que inverte o sentido do tempo. O amor atrai o futuro e a eternidade. Por isso é que se diz, um cristão vê o mundo do fim para o princípio. Um cristão vê o mundo do fim para o princípio. As pessoas às vezes perguntam-nos, mas isso é o quê? Isso é uma espécie de cristianismo intergaláctico que você não... I don't care. Um cristão vê o mundo do fim para o princípio. Quando tu sais à rua e começas a ver para onde tudo vai e a felicidade que aguarda as pessoas, esse é o poder do coração. Esse é o coração ardente. Não sei que tag é que vamos pôr nisto, mas um cristão vê o mundo do fim para o princípio. E isso tem a ver com a Ordem de Melquisedeque. É ela que irá iniciando o nosso coração nos mistérios da inversão do tempo. Tanto assim, que se tu estás perante um verdadeiro iniciado ou uma verdadeira iniciada nos mistérios cristãos, tu sentes claramente que o futuro está a bombardear o presente. Senão não é cristão. Então nós vamos... A ordem emana uma escola, e essa escola, aquela que nós vamos aprofundar, é aquilo que se chama a doutrina do olho.
A doutrina do olho, ou a escola do ou a escola de Ra, ou a escola de Luxor. Eu vou repetir, a doutrina do olho repararam que nós dissemos o mundo é uma imagem de um hiperobjeto escatológico que é a Terra Última. Ora, imagens têm a ver com o olho. E é isso que nós vamos aprofundar nos primeiros encontros. A doutrina do olho, que é a escola de Ra, que é a lei do que é Luxor. Tudo isto forma, é obviamente que o Egito não nasceu em Luxor. Tudo isto forma uma mesma emanação da ordem de Melquisedeque, uma mesma dotação da ordem de Melquisedeque. E a doutrina do olho e a escola de Ra foi comunicada aos jovens pastores. Vocês sabem, o que é de estranho no Egito é a curva. O Egito é um conjunto de tribos nómadas ou semi-rurais e, de repente, em 200 anos ou em 150 anos, aceleram para uma civilização que tem tudo. Eu não preciso de uma nave espacial. Basta-me as rupturas interdimensionais da ordem de Melquisedeque. No meu caso, não sei o que é que será convosco, mas eu não preciso que os deuses sejam astronautas. Eu tenho quase a certeza que os astronautas eram deuses. É o oposto. Na escola de Melquisedeque são deuses. Não são os deuses que são astronautas, são os astronautas do passado, afinal eram deuses. É o contrário toda esta publicidade. Então, a escola, ao ancorar a sua energia ali, emanou um livro e comunicou, porque em poucos anos tens caracteres, tens uma escrita pictográfica, que depois vai se tornando ideográfica, tens técnicas de arquitetura, tens técnicas de trabalhar a pedra, tens jurisprudência, tens uma teocracia. Obviamente alguém pegou no tecido espaço-temporal e puxou por um ponto. Sentem o que eu quero dizer? E ao fim de algumas dinastias, largou. E então tu vês claramente aquele tecido voltar ao repouso e ao ritmo planetário normal. Mas claramente o tecido. E tanto quanto eu posso perceber, tanto quanto se pode perceber, quem pega em pontos do tecido espaço-temporal e altera o éter é a ordem de Melquisedeque. Eu não sei se a nave Terra e as civilizações da Terra têm sido ou não pirateadas por outros interessados e por outros bad actors, por outros maus atores. Eu nem me preocupo com eles. Sei que quem faz o trabalho de acelerar é a ordem de Melquisedeque. E a primeira emanação são as 21 lâminas do tarot. Só que quando chegam à consciência egípcia, quer dizer, à consciência de Kem, à consciência daquela região, ninguém fala em tarot. Tarot é um anagrama de Tora, se não estou em erro. Alguém me poderá ajudar. Tarot é uma expressão muito moderna. E essa coisa evoluiu a escola original, tornou-se exotérica na Grécia, atravessou para a Turquia, entrou em Itália, que é a caldeira esotérica onde tudo é possível, e até que se estabilizou em Marselha sob a forma das cartas mais primitivas que vocês conhecem, que são basicamente gravuras em madeira impressas. Não quero mesmo entrar em história do tarot, é uma seca. Então, esta coisa era viva no princípio. Aquelas 21 imagens são as 21 categorias a priori da mente do Logos. Se vocês repararem, se pegarem num controle de PlayStation, se vocês pegarem num controle de PlayStation, vocês vão perceber que há poucas opções. Há 4 de um lado, 4 do outro, duas à frente, duas abaixo.
Portanto, 8, 9, 10, 11, 12, depois há um botão ao meio. Há poucas, depois podes virar para um lado e para o outro. Mas um controle de PlayStation tem poucas opções. Essas são as categorias a priori. É o que é possível fazer na interação com o jogo. Mas aquelas poucas categorias a priori de um controle de PlayStation permitem-te viajar naquele mundo todo. As 21 cartas do tarot são as categorias a priori da mente divina, tal como foram transmitidas no Vale do Nilo há 6.000 anos atrás. E o que nós vamos fazer é olhar para este material com os olhos lavados em relação ao comercialismo, à toxicidade, ao aproveitamento e à superficialidade com que o tarot se foi degradando. Ou seja, nós vamos tentar entrar na escola original. E a escola original contém sempre uma sequência, que é a sequência através do qual o Logos transforma o mundo. O Logos transforma um povo. O Logos transforma uma pessoa. O Logos transforma uma obra, a obra de um artista. O Logos transforma. Reparem, em matemática existem funções muito simples: subtração, multiplicação, divisão e adição. São operações muito simples. Depois existem operações cada vez mais complexas, mas existe uma matriz. O que é belíssimo é quando se consegue olhar para este sistema e ver nele uma escola iniciática. E nós vamos tentar aproximar-nos o mais possível dessa energia Melquisedeque. Acontece que Portugal é um dos pontos de ancoragem de um dos pilares de fogo da escola de Melquisedeque. E o Brasil faz parte do mesmo programa. Então nós vamos aprofundar a escola de Melquisedeque, vamos aprofundar a escola de Luxor e vamos tentar começar a perceber, dentro dos nossos limites, o que é que existe de ígneo e de verdadeiramente transformador nesta ideia de que Portugal é o cavalo de Troia de uma das escolas Melquisedeque. Quer dizer, existe o Portugal sociopolítico à superfície, existe o Portugal geográfico, existe o Portugal gastronómico, existe o Portugal dos pequeninos, existe a Joana Vasconcelos e existe as nossas estilistas. Esqueço sempre dos nomes das nossas estilistas. Bem, esse não é o Portugal que nós vamos aprofundar. Mas vamos falar daquilo a que se pode chamar a escola portuguesa. E o que é incrível é que depois de mergulharmos na egrégora da escola portuguesa, que tem pilares como Isabel e Henrique, e não falo do rei, falo do próprio infante Dom Henrique, obviamente, tem pilares como Isabel e Henrique, depois de mergulharmos na escola portuguesa, o que se descobre é que a escola portuguesa vibra com a escola egípcia, com a escola celta. Mas a nossa tarefa é desegipcializar o Egito, desceltificar os celtas e, se conseguirmos, desportuguesar a escola portuguesa. Isto é, conseguir mergulhar no nível metalinguístico em que existem as meta-ideias que fecundam o nosso entendimento. Pragmaticamente, para que é que isto serve? Conseguir compreender estas 21 estações do ser é reprogramar-se totalmente para os impactos abrasivos e fricativos da história neste momento. Ou seja, ao mesmo tempo que o navio da civilização abre para o céu, ele tem que estar calafetado para as forças do caos. E uma compreensão avançada relativamente, do tarot, é uma reprogramação contra as forças ácidas da história neste momento. Tanto quanto eu posso perceber, o resultado, se correr bem, é 10 meses
São 20 encontros, quinzenal. Será aos domingos. Se correr bem, este conhecimento, a partir de um certo momento, deixa de ser uma educação, uma catequese, uma catequese, deixa de ser uma catequese e passa a ser uma educação, começa a vir de dentro. Todo o trabalho lúcido na transmissão consiste em dizer uma coisa e outra, mas não dizer a coisa que está ao meio, porque essa é aquela que a vossa alma vai preencher. Dizer uma coisa e outra, dizer um ponto e outro. E a vossa psique vai preencher com luz, com um entendimento de alta resolução. Porque uma coisa é nós falarmos desta escola, que é a escola de Luxor, a doutrina do olho, esse olho de Ra, o olho de Ra que vocês veem na tradição egípcia, aquilo é uma escola. Naquele desenho está lá a mensagem. Mas ninguém vai ficar egípcio, nós não temos tempo para ficar egípcios, não há paciência para ficar egípcio, nós não estamos num romance da Agatha Christie para ficar egípcios, não há nenhum fascínio pelo Egito, não há nenhum orientalismo, não, trata-se de fazer hoje o que eles já fizeram. E fazer com materiais contemporâneos, com uma linguagem contemporânea e com uma coragem à altura do problema planetário. Nós temos neste momento uma metacrise, isto é, o cruzamento de várias crises. Já não se pode falar de uma crise. Tens uma crise climática, tens uma crise sanitária, tens uma crise bélica, tens uma crise de guerras culturais em torno de ideologias de género, tens uma crise em torno de teoria de raças, tens uma crise económica, todas estas crises são uma metacrise. Eu não acredito que nós possamos ter poder revolucionário, velocidade de spin, capacidade de penetração no problema planetário, se não acelerarmos até ao nível da própria crise. Ou seja, para uma crise, para uma metacrise, é preciso uma metanarrativa. As pequenas histórias locais, e peço desculpa estar a repetir algo que vocês já conhecem, não têm potência para enfrentar a metacrise. Precisamos de uma super história. E super histórias curam. E provavelmente a super história no seu âmago é outra vez o retorno do mistério. Mas se nós conseguirmos restaurar, porque o que é o Tao? O Tao e os hexagramas são a cristalização da gnose. A gnose é o conhecimento real que vem do Logos através da medula do pilar de fogo, que é a ordem de Melquisedeque. São o Tao, os 64 hexagramas, são a cristalização do conhecimento acerca do Logos, do Tao, para a tradição oriental. No Egito aconteceu estas 21 tábuas, o sistema de Ra. E se nós conseguimos restaurar em nós, o que é que isto quer dizer? O que é o mago? O que é esta sequência que nós vamos aprofundar? Matriz, conduzindo a potencializador, conduzindo a experienciador, conduzindo a catalisador, conduzindo a significador, conduzindo a transformador, conduzindo a libertação ou ao grande caminho. Nós vamos aprofundar o que é uma matriz, o que é um potencializador, o que é um experienciador, o que é um catalisador, o que é um significador, o que é um transformador, o que é a libertação. E leiam em cima: o mago, matriz da consciência; a papisa, potencializador da consciência; a imperatriz, catalisador da consciência; o imperador, experiência da consciência; o papa, significador da consciência;
Os enamorados, transformador da consciência. O carro, o grande caminho da consciência ou a libertação da consciência. E depois o mesmo, a justiça, matriz da personalidade, o ermita, potencializador da personalidade, a roda da fortuna, catalisador da personalidade, a força, a experiência da personalidade, o enforcado, significador da personalidade, a morte, transformador, etc. Obrigado. Ou seja, nós vamos tentar recuperar uma das joias da ordem de Melquisedeque, tal como ela se cristalizou no Egito. Vamos despi-la dos seus exotismos, vamos despi-la dos seus adornos, vamos despi-la do wow, New Age, e vamos ficar com a estrutura seca, limpa, minimal à nossa frente. Porque cada um destes, ou seja, isto significa que o Logos gera uma matriz, potencializa dentro dessa matriz, permite um conjunto de experiências, depois catalisa uma reação, depois essa reação conduz a um significado, esse significado conduz a uma transformação, ninguém se transforma sem chegar a um significado, e essa transformação desagua numa libertação. Esta é a sequência em 7 etapas, como o Logos educa os povos. E vamos ao mesmo tempo fazer isto com o livro egípcio, as 21 tábuas de Ra, prestando homenagem à ordem de Melquisedeque e tentando ver como é que isso atravessa hoje Portugal. E tanto quanto este ser pode contribuir, para mim Portugal está-se a preparar para ter um ponto puxado, solenemente puxado, de aceleração espaço-temporal. Já sabemos que a batalha, as pessoas sentem coisas diferentes, as pessoas sentem coisas diferentes na região de Vila de Rei e Dornes, as pessoas sentem coisas diferentes em Sintra, as pessoas... estou a evitar falar de geometria, de geografias, porque a geografia em excesso depois dá romaria, mas isto é real, e tanto quanto eu posso perceber, há um grupo em Portugal que está a ser acelerado e estas 21 imagens do Logos representam uma tremenda aceleração, porque tu de repente percebes o tarot a partir do coração da ordem de Melquisedeque e não a partir dos subprodutos culturais dos últimos 1200 anos, em que o tarot foi degradado. Ao mesmo tempo, a compreensão do tarot desta forma, eu vou-lhe chamar as 21 lâminas, a compreensão da escola do olho desta maneira, não impede que tu possas utilizar as 21 lâminas para compreender perplexidades e dificuldades, cruzamentos e desvios da tua própria vida pessoal. As duas coisas, porque se tu compreenderes isto no nível mais alto, os níveis mais práticos ou mais ligados ao cotidiano estão incluídos. Então, todos estão convidados, pelo menos, a se interessar e a colocarmos a nós próprios a possibilidade. Isto não é bem um curso de tarot, contém um curso de tarot, mas não é bem um curso de tarot, é uma tentativa de integrar parte dos nossos seres à ordem de Melquisedeque e de compreender o que é a lusofonia, o que é Portugal, o que é o Brasil, e como é que nós transitamos por uma nova civilização sem destruir o melhor das instituições da atual civilização. E o que é interessante é que, à medida que aprofundarmos este trabalho, nós próprios vamos sendo abraçados. Isto não é uma promessa, porque eu não posso fazer isso, não se pode fazer isso, mas eu acredito que iremos ser abraçados por alguém muito amorosos nos planos internos, que nos vão conduzir para tentar entrar nesse mistério que está no centro do nosso ser, está no centro de uma civilização, está no centro do planeta e está no centro do universo. Todos os corações são concêntricos. Finalmente,
As coisas verdadeiras são as coisas que ficam de pé depois de uma tempestade plutónica. Começa dia 18. Dia 18, domingo, dia 18. As coisas verdadeiras são as coisas que ficam de pé depois de uma tempestade plutónica. Não é? Quando menos esperas, a tua identidade sociocultural, psicoafetiva é estilhaçada, não é? O self é o que fica depois de uma explosão plutónica. O ego é regenerado e transformado numa ferramenta menos difusa, menos complicada depois de uma explosão plutónica. Plutão esteve em Capricórnio, ainda está em Capricórnio, portanto, onde está Plutão está a acontecer uma explosão. Em breve vai entrar em Aquário e nós precisamos de gigantes. Plutão vai entrar em Aquário e nós precisamos de gigantes. Precisamos de gigantes que, ao mesmo tempo que as massas se viram umas contra as outras, gigantes possam elevar-se das montanhas e deitar a água da vida de lá de cima cá para baixo. Precisamos de ser o gigante aquariano, o grande homem no céu. Estas formações e outras que estão acontecendo no planeta, obviamente, são no sentido de nos tirar da nossa dimensão meramente sociocultural e nos fazer chegar a uma condição de servidores da lei, servidores da vida, gigantes. E, finalmente, o que fica de pé depois de uma explosão plutónica é verdadeiro. É para isso que serve Plutão. Saturno amadurece. Mas Plutão leva as coisas até ao osso. Quem tem fortes energias de Escorpião consegue olhar para Plutão com coragem, mas Plutão é terrível. Ele é Deus. Ele é Deus não mediado, é Deus não filtrado. É Deus não atenuado pelo véu da alma. Quanto menos esperas, Plutão estilhaçou a tua imagem sociocultural, estilhaçou uma autoimagem. Plutão mexe com o teu coração físico. Leva o teu coração físico até um limite e depois traz-te outra vez para uma zona de segurança. Portanto, eu acredito que nós não estamos a falar do Egito nem da escola egípcia. Estamos a usar 21 lâminas para ir na direção do que é verdadeiro. Porque o que vai ficar de pé é o que é verdadeiro. E os extremos têm que se desencantar. A extrema-direita e a extrema-esquerda precisam de se desencantar. Porque o homem equilibrado dos últimos 200 anos fez muita coisa verdadeira. O Ocidente não é todo corrupto, o Islão não é todo fanático, o judaísmo não é de maneira nenhuma uma coisa arcaica. Os direitos humanos não são uma invenção para transformar o mundo num socialismo. Sentar as nações em torno de uma mesa acho que é uma boa ideia.
Nós fizemos tantas coisas bonitas nos últimos 200 anos. E as pessoas que pensam que não vai ficar pedra sobre pedra têm que ter cuidado, porque vão ficar muitas pedras sobre muitas pedras, porque Plutão nunca destrói tudo. Só se a nossa civilização fosse integralmente uma mentira, e não é. Então uma pessoa precisa de um regulador para a função apocalipse na sua própria psique, porque a psique tem uma função que é o apocalipse, e ela às vezes inflama, e é preciso regular isso. As primeiras 7 cartas dos 21 lâminas são a evolução da consciência, desde o louco, que é inconsciente, apesar de atravessar o tarot de cima a baixo e aparecer no fim outra vez. Mas isso é outro louco. Desde o louco, que é inconsciente, até ao mago, que é o momento em que a consciência desperta. As outras 7 cartas que vão da justiça à temperança são a história da personalidade, a evolução da nossa personalidade e do nosso ego, a transformação do ego e da personalidade em 7 imagens. E as últimas 7 são a iniciação da alma no mistério do espírito. Porque se a personalidade tem que ser iniciada no mistério da alma, a alma tem que ser iniciada no mistério do espírito. E é assim que começamos com o despertar da consciência no mago e terminamos com a verdade em glória despida em torno de um arco de uma coroa de louros, o arco florido do mundo, que é o mundo, a última carta. E estas são as 21 categorias que o Logos doa à humanidade para compreender o projeto divino. Então, let's do it. Muito obrigado pela vossa persistência e vemo-nos em breve. Muito obrigado.